Olá galera, tudo bem? Vamos então hoje dar sequência no módulo 7, né? Vamos finalizar o módulo 7, finalizar esse primeiro caderno, né? Que é importante. E para finalizar esse módulo 7, nós vamos trabalhar a medidas de temperatura, certo? Antes de a gente começar a falar quais os métodos que são utilizados para medir a temperatura, a gente precisa ter ideia do que é a temperatura. Então, para a gente ter uma ideia do que é a temperatura, eu vou explicar de uma maneira assim bem lúdica, certo? Imagine que toda matéria-prima, o plástico, a borracha, o ferro, os metais em gerais, todas as matérias-primas elas são compostas de partículas, que são chamadas de moléculas, certo? Que são coisas que a gente não consegue ver a olho nu. Essas partículas, essas moléculas, elas estão sempre em movimento, elas estão sempre num estado de agitação, certo? O estado de agitação dessas moléculas é a temperatura, certo? A temperatura é uma grandeza física que é usada para medir o estado de agitação das moléculas de um corpo. Então, se essas moléculas do corpo estão num estado de agitação bem frenéticos, quer dizer que esse corpo está quente. Se essas moléculas desse corpo estão em uma agitação mais lenta, quer dizer que esse corpo está frio. Vamos pegar o exemplo da água. Imagine a água, um copo de água. Você foi ali na torneira e pegou um copo de água, temperatura ambiente, certo? Temperatura ambiente quer dizer que aquela água que está dentro do copo está na mesma temperatura do ambiente onde você está. Então quer dizer que aquelas moléculas elas estão num estado de agitação. Se eu pego aquele copo d'água e boto ele lá no micro-ondas, o que o micro-ondas faz? Ele ataca essas moléculas, ele agita essas moléculas, certo? Torna o estado de agitação delas mais frenético, ele aumenta o estado de agitação delas, em compensação, ele aumenta a sua temperatura, certo? Voltamos lá no copo que a gente encheu com água da torneira. Agora a gente pegou esse copo que está em temperatura ambiente e colocamos dentro da geladeira. A geladeira vai fazer o quê? Ela vai diminuir o estado de agitação das moléculas da água, fazendo com que essa temperatura caia, certo? Então, a temperatura nada mais é do que uma grandeza física. Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Por exemplo, distância é uma grandeza física, velocidade é uma grandeza física e a temperatura também é uma grandeza física. Então a temperatura é uma grandeza física que ela mede o estado de agitação das moléculas de um corpo. O corpo pode estar parado, assim como essa caneta, mas as moléculas dele que compõem o material, elas estão num estado de agitação. Se eu colocar elas dentro da geladeira, vai diminuir o estado de agitação delas e essa caneta vai ficar numa temperatura fria, certo? Se eu botar ela no forno, por exemplo, ela vai esquentar, vai aumentar o estado de agitação dessas moléculas e esse material tende até a derreter, ok? Bom, assim como a distância tem várias unidades de medida, por exemplo, metros, polegadas, léguas, milhas, tem vários padrões de medida, a temperatura também tem os seus padrões de medida, as suas unidades de medida. E as unidades de medidas mais usadas no mundo são os graus Celsius, certo? Ó, grau Celsius. Celsius foi um cientista que desenvolveu esse parâmetro de medir temperatura e por isso que ele leva o seu nome. O C quer dizer de Celsius. Mas essas graus Celsius, essa escala de temperatura, ela é usada em países de língua latina e alguns países da Ásia também.
Em países de língua inglesa, são usados os graus Fahrenheit. Ó, graus Fahrenheit. Se vocês pegarem alguns aparelhos telefônicos celular, eles já têm um conversor que converte a temperatura que supostamente estaria em graus Celsius para grau Fahrenheit e vice-versa. Se tiver em grau Fahrenheit, tu pode converter para grau Celsius, e de grau Celsius tu pode converter para graus Fahrenheit, certo? Então são as duas escalas que são mais utilizadas no mundo todo, sendo que graus Celsius utilizadas em países de língua latina e alguns países da Ásia, e os graus Fahrenheit são usados em países de língua inglesa, Canadá, Estados Unidos e a maioria dos países da Europa também, certo? Já foi dito então aqui que a temperatura é uma grandeza física, e toda grandeza física é aquilo que a gente pode medir. Então a gente pode medir a temperatura. Falei para vocês de duas escalas, duas unidades de medida, grau Celsius e grau Fahrenheit. Algumas pessoas falam Fahrenheit. Bom, a pronúncia eu não sei muito bem. Eu sempre ouvi Fahrenheit. Então, Fahrenheit também pode estar certo, isso aí é indiferente nesse momento para nós. Então essas duas temperaturas, duas escalas que a gente foi comentadas, elas não são as únicas. A gente também tem a escala Kelvin. Kelvin também criou uma escala, e essa escala Kelvin, ela é utilizada, ela é adotada pelo Sistema Internacional de Unidades de Medida. Então se tu for fazer um estudo científico, o teu estudo científico ele tem que ser realizado dentro da escala Kelvin, que é a escala que é aceita no Sistema Internacional de Unidades, certo? Mas para medir as temperaturas, seja ela na escala Celsius, seja na escala Fahrenheit ou na escala Kelvin, a gente precisa de um instrumento. Assim como a gente tem lá a trena, que é para medir a distância, a gente tem, para medir a temperatura, a gente tem o termômetro. E a gente tem termômetros na escala Celsius, a gente tem termômetro na escala Fahrenheit e a gente tem termômetro na escala Kelvin. A gente costuma muito ver aqui no Brasil aqueles relógios que ficam em via pública, que horas ele marcam a hora e volta e meia ele intercala com a temperatura, certo? E ali sempre aparece a temperatura, a bolinha, vamos pegar um exemplo hoje, então, deu 25 graus Celsius, certo? Então, o termômetro é o mecanismo usado, é a ferramenta usada para medir a temperatura. E é uma das primeiras utensílios que a gente, quando nasce, a gente é exposto a ele. Porque logo que o bebê nasce, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que se faz é medir essa temperatura. E aí a mãe ou o médico, né, vai lá e põe embaixo da axila da criança o termômetro e deixa por alguns instantes para medir a temperatura da criança, certo? Um erro bem comum tá na leitura da temperatura. Normalmente as pessoas não leem a unidade de medida. Elas só falam 25 graus. Tá, mas esses 25 graus é Fahrenheit ou os 25 graus é Celsius? Isso aqui são coisas diferentes, são temperaturas diferentes. Essas escalas elas não são iguais, certo? Então, cuidado, quando você for falar a temperatura, você usa a unidade de medida que é adotada no país em que você está. No caso do Brasil, nós vamos falar 25, o numeral, graus, que é a bolinha, e o C de Celsius, 25 graus Celsius. Porque senão a nossa informação relacionada à temperatura ela está incompleta. Os termômetros, né? A gente estava falando deles e hoje em dia a gente tem dois tipos. Antigamente a gente usava somente o termômetro analógico, aquele que tem um fiozinho que vai subindo
na graduação, algo tipo isso aqui, ó. Era esse termômetro aqui, que é um termômetro analógico, onde ele tem um material que está no seu estado líquido, que é chamado de mercúrio. Só que o mercúrio não é líquido, ele é um metal, mas só que ele está no seu estado líquido. E à medida que a gente vai aquecendo, o bulbo do termômetro, essa parte redonda aqui, maior, é chamada de bulbo do termômetro. À medida que ele vai, que isso aqui se aquece, que a temperatura no termômetro aquece ele, esse nível aqui, ó, ele começa a se deslocar para cima, certo? E na medida que a gente resfria, ele começa a se deslocar para baixo e a gente começa a medir a temperatura, o nível em que ela vai atingindo em relação à graduação que tem do lado do termômetro. Também temos termômetros digital. Hoje está bem comum com essa pandemia que a gente está vivendo, está bem comum a gente ver na televisão as pessoas chegarem com um termômetro digital, que ele parece sei lá, um isqueiro, alguma coisa desse tipo, que elas medem na testa. Outro dia eu fui ali no Mercado Brasil Atacadista e antes de entrar eles mediram a temperatura. Eu não tive o contato com esse termômetro porque ele fica a uma determinada distância e atrás dele tem um leitor digital. Então esse termômetro ele funciona de uma maneira diferente. Ele não funciona como esse aqui, que esse aqui tem que ter o contato. Esse tem o contato com o ambiente. Aquele ali, ele tem o contato somente pelo sensor de temperatura, algo que mede a temperatura sem precisar ter o contato físico, certo? Bom, outro ponto importante também de ser tocado é a amplitude térmica. Bom, o que significa amplitude térmica? A amplitude térmica é algo bem simples de a gente entender. Ela é a diferença entre a maior temperatura registrada e a menor temperatura registrada. Por exemplo, vamos pegar o dia de hoje, certo? Vamos dizer que hoje, durante a madrugada, a temperatura chegou a 17 graus Celsius. 17 graus Celsius. E no decorrer do dia, o dia foi passando, a temperatura aumentou e chegou lá aos seus 27 graus Celsius, certo? Durante o meio-dia, a madrugada, que é o momento mais frio do dia, a nossa temperatura era 17 graus. Ali, durante a manhã, a temperatura foi subindo, chegou ali nas 2h30, 3 horas da tarde, a nossa temperatura chegou ao auge, a temperatura mais alta do dia deu 27 graus Celsius. Depois ela começou a descer de novo. O que seria, então, a amplitude térmica desse dia de hoje? Seria a diferença entre a menor e a maior temperatura, certo? Então, o que é a amplitude térmica? Vou colocar aqui, ó, maior menos a menor temperatura. No caso desse exemplo que a gente pegou, a nossa amplitude térmica seria de 10 graus Celsius. Não esqueça de efetuar a pronúncia corretamente. 10 graus Celsius. Não posso colocar só graus porque essa informação ela fica incompleta, sabendo que tem outras escalas que também usam o grau Celsius. Então, peguei um exemplo agora aqui para vocês terem uma ideia de qual a diferença entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Imagina que o corpo humano
no seu estado normal de saúde, a sua temperatura ela oscila entre 36 graus Celsius a 37,5 graus Celsius. Imagina então que nós, em plenas condições de saúde, temos 36 graus Celsius. Se nós fôssemos medir na escala Fahrenheit, isso aí seria 96,8 graus Fahrenheit. Então, se eu estivesse nos Estados Unidos e usasse um termômetro Fahrenheit e fosse medir a minha temperatura, para mim ter certeza que meu estado de saúde estava pleno e normal, o termômetro teria que marcar 96,8. Agora, se eu estou no Brasil e uso um termômetro de graus Celsius, a minha temperatura tem que estar em torno de 36 graus Celsius até 37,5 graus Celsius. A maneira como a gente faz essa conversão, claro que nós não vamos entrar nesse aspecto, nós não vamos calcular isso, certo? Mas eu vou deixar aqui só para vocês terem uma ideia que tem um cálculo a ser feito. E esse cálculo, como que eu diria, ele segue uma fórmula. Ó, temperatura em graus, vou botar F aqui pequenininho, em graus Fahrenheit, é igual a 9/5 vezes a temperatura em graus Celsius mais 32. Essa é a fórmula que é usada para converter uma temperatura que está em graus Celsius para graus Fahrenheit, certo? Então, se eu pegar o 36 e substituir aqui, ó, eu vou encontrar esse valor. Ó, efetuo esse cálculo e vai me dar o 96,8 graus Fahrenheit. Tá? Nós não vamos trabalhar com aquilo ali. Fica só a critério de curiosidade e de conhecimento. Tá ok? Então, depois de termos trabalhado as medidas de temperatura, nós encerramos o capítulo 7, né, o módulo 7, e dessa forma a gente acabou concluindo o primeiro caderno de matemática. Então, depois de concluir essa módulo 7, separei algumas atividades aqui para vocês treinarem essas unidades de medida, essas relações que foram explicadas. Página 449, exercício 3, 4, 5 e 7. Tá ok? Tchau para vocês, até a próxima aula.